As dúvidas mais frequentes do canal a respeito de pensão por morte é se o falecido precisava ser aposentado, se divide entre mulher e filhos, quem tem direito, qual que é o valor. E nesse vídeo eu explico tudinho pra vocês. Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Gente, pensão por morte é um direito previsto na lei previdenciária e vocês precisam entender quais são os requisitos e por quanto tempo recebe. Pensão por morte é uma pensão paga pela Previdência Social aos herdeiros e dependentes do falecido, sendo ele aposentado ou não. Porque é como se fosse uma substituição da remuneração que ele tinha em vida e se os dependentes fica redundante, mas dependiam dele, vai depender dessa renda paga pela Previdência. Mas antes de entrar no conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e aproveita esse fim de semana para maratonar todos os vídeos do canal. Antes de mais nada, é importante pontuar que isso vale também não só para falecido de fato, mas aquele que é presumido que faleceu. Se fica desaparecido por 6 meses, você pode pedir para o juiz reconhecer que ele é ausente e considerá-lo falecido, beleza? Agora vamos partir para o conteúdo. Primeira questão: quem tem direito? São 3 fases ali e uma ordem hierárquica de preferência, tá? A primeira entra o cônjuge, ainda que seja divorciado, ou seja, ex-cônjuge, mas que receba pensão, não pensão pro filho, pensão pra ele, tá? Cônjuge, companheiro ou companheira, no caso da união estável, e o filho menor de 21 anos ou que seja deficiente ou inválido, que aí independe da idade, não precisa ser menor de 21. E entra também como filho o enteado, desde que dependa financeiramente, ou o menor tutelado. Segunda faixa é dos pais. Entra também os avós que criam os netos como filhos. A gente já viu decisão de reconhecer os avós como pais porque os pais mesmo tinham falecido e foram criados pelos avós. Desde que tenha dependência econômica, que é o caso de alguns idosos que dependem do trabalho do filho ou do neto. Já a terceira faixa é dos irmãos, desde que seja menor de 21 anos ou seja deficiente, tenha alguma doença grave, tenha de fato a dependência financeira e econômica também do falecido. Ou seja, faleceu, primeiro vai para o cônjuge, companheiro, parceiro de vida e os filhos. Ah, não tem filhos, não tem esposa, aí se dependente financeiro vai para os pais e aí se também ele não tem pais ou os pais têm condição financeira de se sustentar, vai para os irmãos. Se não existe ou se não precisa do benefício que pula para a próxima faixa. E quais são as 3 condições para ter a pensão? Elas são meio óbvias. A primeira, o óbito, infelizmente. A segunda, que o falecido seja segurado do INSS, ou seja, tenha um trabalho que recolhe ali o valorzinho do INSS. E o terceiro é que ele tenha dependentes econômicos. Ai, Tabata, mas meu pai contribuiu a vida toda e morreu depois de 2 meses que estava desempregado. Eu não vou ter direito à pensão por morte? Calma, você vai ter direito sim, porque a qualidade de segurado perde quando ocorre algumas hipóteses que, se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu faço um vídeo só sobre isso, mas que no caso para não recolhimento em apenas 2 meses, ele ainda tem a qualidade de segurado, não precisa estar empregado. Ou seja, tem qualidade de segurado aquele que está trabalhando e recolhendo para a Previdência ou que está no período de graça. Esse período varia de 3 meses a 3 anos e depende do tipo de segurado, da quantidade de contribuição, quando que ele foi emitido. Por isso que eu falo, deixa as dúvidas que eu compilo tudo e faço um vídeo só sobre qualidade de segurado. Mas, assim, num geral, vamos supor que, no exemplo, o pai dessa pessoa não tinha mais qualidade de segurado. Então, ela de jeito nenhum pode ter pensão por morte? Não, tem uma exceção. Se quando faleceu, ele reunia todos os requisitos para se aposentar, mas não deu tempo de se aposentar, ela pode pedir a pensão por morte, sim. E isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, porque às vezes fica 10 anos sem trabalho formal e os dependentes não sabem que podem pedir. E qual que é o valor que você recebe como pensão por morte? Depende. Se o falecido era aposentado, faz 50% em cima do valor da aposentadoria, mais 10% por dependente. Então, se faleceu, deixou só uma viúva, é 60% que ela vai receber com base na aposentadoria. Deixou a viúva mais um filho de 4 anos, aí é 70%, que é os 50 mais 10 para cada dependente.
Agora, se não era aposentado, tem todo um cálculo também mais chatinho. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo sobre isso. Mas a Previdência faz uma base ali, média salarial, do que a pessoa receberia se ao invés de ter falecido, ela se aposentasse por incapacidade permanente. E aí, a partir disso, você vai ter a base, e aí a mesma regra, 50% disso, mais 10% para cada dependente. Nas duas hipóteses, se é o Catra, que tem 10 milhões de filhos, se limita a 100%, não vai somando eternamente. E aí vem um detalhe importantíssimo. Se morreu por causa de acidente do trabalho, doença ocupacional, você também tem dúvidas sobre isso, a gente tem vídeo específico, aí a base é 100% da média salarial, não é 50 mais 10 para cada dependente, pega 100%. E, em todos os casos, o valor da pensão, não da base, tem que ser maior do que o salário mínimo e menor do que o teto previdenciário, que muda de ano a ano. Joga um Google aí. E quando que começa a receber? Tem um prazo de validade? Não tem um prazo, mas tem uma regrinha. Se você pede até 90 dias do falecimento, você recebe isso retroativo desde a data da morte. Agora, se passa desses 90 dias, você recebe só a partir da data que você fez o pedido. E tem uma exceçãozinha. Para os filhos menores de 16 anos ou absolutamente incapazes, essa regra dos 90 dias é de 180. E a duração da pensão? Também varia de acordo com a idade do beneficiário, ou seja, do dependente. Assim como do tipo, se é cônjuge, filho e assim vai. E aí vamos lá para as faixas. Se for um beneficiário cônjuge ou companheiro, ele recebe apenas por 4 meses se o falecido contribuiu com menos de 18 meses, ou seja, ele teve o recolhimento no INSS em até 18 vezes, ou se o casamento ou a união estável durou menos de 2 anos, aí recebe por 4. Mais do que isso, se ele recolheu mais de 18 meses e se o casamento já é mais duradouro, vai variar de acordo com a idade do beneficiário. Paulo vai colocar para vocês a tabela aqui na tela, mas vai variar de 3 anos até vitalício. A gente também tá deixando um link aqui embaixo para vocês consultarem direto a portaria, porque, pasmem, até o próprio site do INSS, quando a gente foi montar a pauta, estava desatualizado. Sendo assim, de acordo com a tabela, se o cônjuge que ficou tem mais de 45 anos, ele vai receber até o resto da vida. Porque entende-se que é mais difícil ele adentrar no mercado de trabalho, ele era dependente do falecido e assim vai. Ah, e até um adendo. Se a pessoa faleceu por acidente do trabalho, aquelas condições que eu havia dito, não tem o prazo de carência desses 18 meses para recolher do INSS, tá? Independe da quantidade de contribuições mensais. Porém, o prazo para recebimento segue a mesma tabela. A única coisa é que muda a condição. Aonde? Aqui? De novo, caralho. Ernesto! Gente, meus cabelinhos chamam Ernesto. Se você não sabe por quê, assista ao nosso vídeo sobre impeachment. Bem que eu pedi uma pastilha. Já para os filhos, o INSS ele não exige essa carência de 18 meses também, mas ele é devido até completar 21 anos ou se for inválido, se for deficiente, desde que essa deficiência, essa dependência já exista antes da morte. Se vir a ter, não adianta pedir. E por fim, no caso dos irmãos e dos pais, é só se tiver a dependência econômica e para de receber, no caso dos irmãos, se completar 21 anos. E aí a gente vai para as dúvidas mais comuns. Ai, Tabata, mas e se tem mais de um dependente? É 70% lá daquele exemplo para cada um? Não, é o valor devido dividido pela quantidade de dependentes. Naquele exemplo, o 70% vai ser dividido entre a esposa e um filho. E pode acontecer também de dividir com a ex-esposa que recebe pensão e a atual companheira. E se o filho completa 21 anos, a parte dele passa para a mãe? Não, a parte dele só deixa de ser levada em conta. Ou seja, no exemplo que eu dei, o 70% vira 60% e é pago para a mãe. E para de dividir com o filho. E quem casa depois perde direito ao benefício? Não, pode casar que vai continuar recebendo a pensão por morte. E por fim, pode acumular pensão com aposentadoria? Sim, mas o INSS mudou as regras e vai ter uma limitação no benefício de menor valor. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixem nos comentários.
Agora, com esse caso todo da pandemia, do Covid, gera muitas dúvidas. Infelizmente, talvez a gente não consiga associar todas elas aqui nos comentários, porque precisa analisar de caso a caso, precisa fazer conta, se ia aposentar, se não ia aposentar. Por isso que, independentemente de vocês deixarem aqui, eu aconselho buscar um advogado para que ele olhe dados, datas, afinal você tem aquele período para receber retroativo de 90 dias. Se atentem. E você, conhece alguém que perdeu marido, esposa, filhos, pais recentemente? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, tanto no meu perfil pessoal como no canal. Até meu perfil pessoal agora no TikTok tem outros exemplos desse de clientes que o Paulo editou para vocês. Acompanhe, a gente tem muita dica útil. E não esquece de deixar seu like aqui no vídeo e até a próxima.